No final dos anos 90, a comunidade científica estava em festa. Era uma época de grandes avanços na paleontologia, com novas descobertas surgindo quase todos os meses. Parecia que, finalmente, havia surgido a prova definitiva de uma das maiores questões da paleontologia. Dinossauros e aves estavam realmente ligados por uma linha evolutiva direta. Em 1999, a National Geographic estampou em sua capa o Archaeoraptor liaoningensis, um fóssil extraordinário vindo da China, que prometia reescrever os livros de história da evolução e mudar para sempre o que sabíamos sobre a origem das aves. A notícia se espalhou rapidamente, ganhando destaque em jornais, revistas e programas de televisão ao redor do mundo. O fóssil, com corpo de dinossauro e penas de ave, parecia ser o elo perdido perfeito, unindo dois mundos fascinantes. Era uma peça que faltava no quebra-cabeça evolutivo, algo que paleontólogos buscavam há décadas. A ideia de um animal que caminhava como um dinossauro, mas tinha asas e penas como um pássaro, capturou a imaginação de cientistas e do público. A descoberta virou manchete mundial, museus ao redor do planeta começaram a planejar exposições especiais, e o público ficou completamente fascinado com a ideia de ver, de perto, um fóssil tão revolucionário. Em muitos lugares, filas se formaram para visitar as primeiras exibições, e o Archaeoraptor rapidamente se tornou uma celebridade científica. Liaoning, na China, já era famosa por revelar fósseis incríveis e bem preservados, especialmente de animais com penas e detalhes impressionantes. Desde o início da década de 1990, a região vinha surpreendendo o mundo com achados que ajudavam a preencher lacunas na história evolutiva. O solo rico em cinzas vulcânicas permitia a preservação de detalhes delicados, como impressões de penas e tecidos moles. O entusiasmo era tão grande que quase ninguém parou para questionar. E se tudo isso fosse bom demais para ser verdade? A empolgação parecia superar qualquer dúvida. O Archaeoraptor foi rapidamente apelidado de Rosetta Stone da evolução das aves, e muitos acreditavam que ele seria estudado por gerações. Mas logo, uma revelação inesperada e chocante viria à tona, abalando profundamente o mundo científico. O que parecia ser a maior descoberta do século estava prestes a se transformar em um dos maiores escândalos da paleontologia moderna. Desde o século XIX, a busca por fósseis revolucionários sempre fascinou cientistas e o público. Descobertas como o Archaeopteryx, por exemplo, mudaram para sempre nossa compreensão sobre a evolução das aves. Mas, ao longo da história, nem todas as descobertas foram o que pareciam. O Archaeoraptor, apresentado ao mundo como um elo perdido entre dinossauros e aves, prometia ser uma das maiores descobertas do século. No entanto, logo surgiram dúvidas. O fóssil parecia montado de forma artificial, como um quebra-cabeça cuidadosamente encaixado por mãos humanas. Xu Xing, renomado paleontólogo chinês, foi um dos primeiros a notar inconsistências. Ele percebeu que a cauda do fóssil era idêntica à de outro dinossauro já conhecido. Tomografias computadorizadas detalhadas revelaram a verdade chocante. As peças não pertenciam ao mesmo animal. O Archaeoraptor era, na verdade, uma colagem engenhosa de partes de diferentes animais, cuidadosamente unidas para parecer um único ser. Essa prática, infelizmente, não era inédita na paleontologia. O torso do fóssil pertencia a uma ave primitiva, com características que sugeriam a transição evolutiva entre répteis e aves modernas. A cauda, por sua vez, era de um Microraptor, um pequeno dinossauro emplumado que já era conhecido por sua impressionante semelhança com as aves. E as pernas provinham de outros bichos, completando o mosaico de espécies distintas. Esse tipo de fraude, conhecido como fóssil quimérico, já enganou cientistas em outras ocasiões, como no famoso caso do Homem de Piltdown, na Inglaterra. O suposto elo perdido era, na verdade,
uma fraude engenhosa, criada para enganar cientistas, colecionadores e o público. O comércio ilegal de fósseis, especialmente na China, alimentou uma verdadeira corrida por descobertas sensacionais e, infelizmente, por falsificações. A revelação abalou profundamente a comunidade científica, tornando-se um alerta sobre o perigo do entusiasmo sem verificação rigorosa dos fatos. O caso Archaeoraptor mostrou como a pressão por novidades pode comprometer a objetividade científica. O escândalo expôs a vulnerabilidade da ciência, à fraude e à manipulação, mostrando como até especialistas podem ser enganados. Isso levou a mudanças importantes nos protocolos de análise e publicação de fósseis. O caso estava apenas começando, e suas consequências ecoariam por anos na paleontologia mundial. O Archaeoraptor se tornou um símbolo dos desafios e responsabilidades da ciência, lembrando-nos de que a busca pela verdade exige sempre cautela, rigor e humildade diante do desconhecido. No final da década de 1990, a corrida por descobertas científicas espetaculares era intensa. O Archaeoraptor surgiu como uma suposta prova da ligação entre dinossauros e aves, e a National Geographic, uma das revistas mais respeitadas do mundo, publicou a história em novembro de 1999 sem revisão por pares. Um passo arriscado e fora do padrão científico. A busca por um furo jornalístico atropelou o rigor científico. A pressão para ser o primeiro a divulgar uma descoberta revolucionária custou caro à reputação da revista, que se viu no centro de um escândalo internacional. Quando a fraude foi descoberta, uma retratação pública se tornou inevitável. A National Geographic precisou admitir o erro em uma coletiva de imprensa, expondo falhas graves na comunicação entre ciência e mídia e levantando questionamentos sobre os processos de verificação de informações em publicações populares. O episódio também revelou como até cientistas experientes podem ser vítimas do viés de confirmação, enxergando no fóssil aquilo que desejavam encontrar. A pressão por resultados e reconhecimento contribuiu para a falta de ceticismo e análise rigorosa. O caso abalou profundamente a confiança do público na ciência e virou munição para céticos da evolução, que passaram a questionar outras descobertas paleontológicas. O debate sobre a credibilidade da ciência ganhou espaço em jornais, revistas e programas de TV. Para a comunidade científica, a lição foi clara. Ciência exige paciência, integridade e ceticismo, não manchetes apressadas. O caso Archaeoraptor impulsionou mudanças em processos de revisão, incentivando maior rigor e transparência na divulgação de descobertas. O episódio marcou profundamente a paleontologia, servindo de alerta para toda a comunidade científica sobre os perigos da pressa e da falta de rigor. Até hoje, o nome Archaeoraptor é lembrado como um símbolo das consequências de se ignorar o método científico. O Archaeoraptor nasceu do comércio ilegal de fósseis, um problema que assombra a paleontologia há décadas. Desde o século XIX, a busca por fósseis raros alimenta um mercado negro global, onde peças valiosas são negociadas por altos valores, muitas vezes sem qualquer controle científico ou ético. No caso do Archaeoraptor, um fazendeiro chinês montou o fóssil a partir de diferentes espécimes para vender mais caro no mercado negro. Essa prática, conhecida como fóssil Frankenstein, é comum em regiões onde a pobreza incentiva a manipulação de achados paleontológicos. O episódio revelou como o tráfico de fósseis destrói informações científicas e alimenta fraudes. Fósseis alterados ou removidos de seu contexto perdem dados cruciais sobre a história da vida na Terra, prejudicando pesquisas e confundindo a ciência. O fóssil do Archaeoraptor passou por vários intermediários, atravessando fronteiras até chegar aos Estados Unidos e, finalmente, à National Geographic. Casos semelhantes já ocorreram com fósseis de dinossauros da Mongólia, Madagascar e Brasil.
todos traficados ilegalmente para coleções privadas ou leilões internacionais. O escândalo do Archaeoraptor levou a China a endurecer leis e proteger melhor seu patrimônio paleontológico. Hoje, a extração e exportação de fósseis sem permissão são crimes graves, e operações de fiscalização se tornaram mais frequentes. A fraude expôs vulnerabilidades profundas, mas também impulsionou mudanças importantes. O debate ético sobre a posse e comercialização de fósseis ganhou força, levando museus e cientistas a adotar políticas mais rígidas e transparentes. O caso Archaeoraptor serviu de alerta global sobre o valor e os riscos do comércio de fósseis. Casos famosos, como o do dinossauro Tarbosaurus, vendido ilegalmente no Zilarua, mostram que o tráfico continua sendo um desafio ético e científico. Proteger fósseis é proteger a história da vida e garantir que ela seja contada de forma honesta e completa. O escândalo do Archaeoraptor abalou profundamente a comunidade científica, expondo vulnerabilidades e falhas nos processos de validação de fósseis. No entanto, foi justamente desse choque que a ciência encontrou forças para se reinventar. O episódio serviu como um alerta poderoso. Até mesmo os maiores especialistas podem ser enganados, e a busca pelo conhecimento exige humildade, vigilância e constante revisão. A ciência, afinal, não é um dogma imutável, mas um processo dinâmico de questionamento e aprimoramento. Após o caso, laboratórios e museus ao redor do mundo adotaram protocolos muito mais rigorosos para a análise e autenticação de fósseis. O comércio de fósseis, antes visto com certo entusiasmo, passou a ser tratado com desconfiança e cautela. A transparência tornou-se uma exigência, e a colaboração internacional ganhou destaque, permitindo que descobertas fossem revisadas por especialistas de diferentes países e áreas do conhecimento. Curiosamente, a cauda falsa do Archaeoraptor levou à identificação de uma nova espécie fascinante, o Microraptor, um dinossauro de 4 asas que revolucionou o estudo da origem do voo. Essa descoberta inesperada abriu portas para pesquisas inovadoras sobre a evolução das aves e dos dinossauros, mostrando que até mesmo um erro pode gerar avanços extraordinários. O Microraptor tornou-se um dos fósseis mais estudados do mundo, inspirando novas teorias sobre o voo e a transição dos dinossauros para as aves modernas. O nome Archaeoraptor foi abandonado, mas as partes do fóssil foram corretamente classificadas, permitindo que o conhecimento científico avançasse de forma mais precisa e honesta. Museus passaram a investir em educação pública, usando o caso como exemplo de como a ciência aprende com seus próprios erros e se fortalece com a autocorreção. O caso Archaeoraptor também reforçou a importância do ceticismo saudável e do debate aberto entre cientistas. A revisão por pares, antes vista como mera formalidade, passou a ser valorizada como um dos pilares da credibilidade científica. Erros, longe de serem motivo de vergonha, passaram a ser reconhecidos como oportunidades de aprendizado e crescimento coletivo. A saga do Archaeoraptor é uma lição sobre o valor do ceticismo, da revisão constante e da autocorreção científica, pilares que sustentam a credibilidade da ciência. Casos semelhantes, como o do homem de Piltdown, também serviram para mostrar que a ciência avança justamente porque é capaz de reconhecer e corrigir seus próprios equívocos. A ciência tropeçou, mas se levantou mais forte, mostrando resiliência diante dos desafios e aprendendo com cada obstáculo. O caso Archaeoraptor inspirou uma nova geração de pesquisadores a serem mais críticos, éticos e colaborativos, conscientes de que o progresso depende da honestidade intelectual e da disposição para mudar de ideia diante de novas evidências. E nos lembra, a busca pela verdade é sempre mais importante que a pressa por descobertas, pois é ela que garante o avanço real do conhecimento humano. O caso Archaeoraptor
permanece como um símbolo de humildade e perseverança, mostrando que, mesmo das cinzas do erro, a ciência pode renascer mais forte e sábia do que nunca.